A reportagem falando do outro lado do clássico, né? O Vasco, que vinha embalado, deu uma emperrada contra o São Paulo. Bruno Halpern, como é que vem o Vasco para esse jogo? Sassal Escobar, grande abraço a todos. O técnico Fernando Diniz comandou o último treino antes do clássico hoje pela manhã. E o Paulo Henrique, convocado pela segunda vez consecutiva pelo técnico Carlo Ancelotti, está fora do clássico, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Puma Rodrigues deve atuar ali pelo lado direito. Outra baixa é o Nuno Moreira, também suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Aliás, o português vai desfalcar o Vasco pela primeira vez nesse campeonato brasileiro, ele que havia atuado em todos os 31 jogos do Vasco até aqui no campeonato. Aí o Diniz tem algumas opções, pode naturalmente colocar o David na esquerda, mantendo o Andrés Gomes na direita e o Rayan centralizado, ou ainda colocar o Verratti como titular, assim o Rayan seria deslocado para a esquerda. Outra dúvida é o Cauã Barros, que deixou o campo contra o São Paulo, derrota aqui em São Januário com muitas dores na perna direita, depois de uma dividida com o Lucas Moura. Está sendo reavaliado diariamente, caso não tenha condições, o Hugo Moura vai para o jogo. Grande abraço, Escobar, boa terça-feira para ti. Mesmo com as ausências de Paulo Henrique e Nuno Moreira, o Vasco chega com moral e foco total no clássico. A torcida quer ver como o time vai se comportar sem duas peças tão importantes. E você? Acredita que o Vasco vai sentir falta desses desfalques? Ou o elenco tem força suficiente para dar conta do recado? Forte abraço, meu parceiro Yuri Duque. Tem essa projeção, né, do time do Vasco para amanhã. A gente amanhã, claro, vai falar muito mais no Papo 1 e no Papo 2 do jogo do Vasco. No caso do time do Vasco, que vai enfrentar o Botafogo. Mas o Vitor levantou a bola e eu não tinha pensado nisso não, Vitor. Primeira vez que o Vasco vai jogar sem o Nuno no Campeonato Brasileiro. E a questão do favorito? Você falou que é favorito. Vasco o Nuno é favorito tem sido peça fundamental para esse time do Vasco. Tem, mas... Como é que vai ser esse ataque do Vasco? O Verratti recuperou um pouquinho a confiança. Acho que não tem muito mistério, não. Puxa o Rayan de novo pra direita, Verratti de centroavante e desloca o Andrés Gomes pra esquerda. Acho que muda a característica. Porque o Vasco não tem ninguém com a característica do Nuno, que é um ponta construtor, e isso agrega muito, principalmente no corredor esquerdo, porque dá amplitude, dá o corredor pro Piton. Dobradinha legal com o Piton. Isso, é uma dobradinha. Não sei se o Gomes ele vai ser o ponta que fica pisando na linha lateral. Isso pode impedir o avanço do Piton. O Coutinho não pode jogar ali, não? Dois atacantes? Não, na grama sintética, não, sem chance. É? Muda o roteiro do jogo, a característica. Mas não tem mistério, cara. Até porque... Eu acho que essa é a formação. Inclusive, domingo, vai mudar a característica, mas não tem mistério. Inclusive, domingo, o Vasco perdeu muito quando o Nuno saiu. Eu não entendi por que o Fernando Diniz tirou primeiro o Nuno e depois o Andrés. E me parece que o Andrés ficou por uma questão física. O Andrés jogou uns 90 minutos. Cientificamente, as posições que mais se desgastam são os pontas e os laterais. E o Andrés terminou de lateral esquerdo. Ele tira o Piton, bota o DVD, põe o DVD de ponta esquerda e o Andrés de lateral esquerdo. Então, claramente, o Andrés fisicamente está acima dos outros atletas e até por isso pode ser deslocado para a esquerda sem muitos prejuízos. O Rayan ficou encaixotado na marcação do São Paulo, jogando de costas. O Rayan, eu volto a dizer aqui, mantenho minha opinião de que ele vivia uma fase melhor que a do Verratti e deveria sim ser o titular com o Verratti no banco de reservas quando todos estavam à disposição. Mas o Rayan ele tem uma característica mais de arrastar e bater pro gol, né? De ficar jogando um pouquinho mais de espaço. Ele precisa de espaço e ele jogando na ponta, ele recupera esse espaço que ele perdeu depois dessa transição para centroavante. E o Verratti, com um pouquinho mais de confiança depois de ter feito 2 gols, ontem deu um bom passe. Ontem eu cismei com ontem eu tava de folga. Hoje é terça-feira. Domingo. A sua folga você ficou meio assim. O que você fez ontem? Que você ficou assim agitado, Vitor Coelho? Domingo ele fez um bom jogo, deu um bom passe. Porque o Diniz foi empilhando atacantes, né? Ficou tudo muito confuso. 6 atacantes. GB, Verratti, Rayan, no Andrés Gomes. E no Futebol Manager você perde quando você faz isso. Todo mundo que tinha disposição. Você bota 6 atacantes, ataque total, perdeu, você perde. Aí o Verratti ficou um pouquinho... Tem informações desequilibradas. Ah, tá, entendi. Ficou então, a formação do Vasco ficou desequilibrada, não dá nem pra julgar se o Verratti fez ou não um bom jogo contra o São Paulo. Foi pouco acionado, até deu esse bom passe. Cobrou uma falta patética, lamentável, que ele sofreu. E tentou bater rápido e deu de graça nos pés dos jogadores de São Paulo, mas ali a vaca já tinha deitado. Eu entendo que o Vasco ganha com o Rayan jogando de ponta, trazendo da direita para o centro. Se o Verratti estiver inspirado, estiver fazendo um bom jogo. Convocado mais uma vez para a seleção brasileira, Paulo Henrique emocionou os torcedores com uma mensagem de gratidão ao Vasco e à família. Um momento especial para o lateral que vem vivendo uma grande fase. O Paulo Henrique foi nas redes sociais e se mostrou muito grato, né? Ele que foi convocado novamente para os amistosos entre Brasil e Senegal no dia 15 e Brasil e Tunísia no dia 18. Então, Paulo Henrique foi às redes sociais, se mostrou muito grato
por ter tido esse sonho mais uma vez realizado. Agradeço muito a Deus, muito honrado em ser novamente convocado para defender a seleção brasileira. Eu e minha família, todos sempre na torcida por mim. E o Vasco, é claro, por me ajudar a concretizar tudo isso. Sem vocês, nada disso seria possível. A honra e glória é sempre para ti, Jesus. Foram as aspas, né, as palavras do Paulo Henrique, lateral direito. E realmente, tomara que ele se consolide na seleção. Ontem questionamos isso ao técnico Carlo Ancelotti. Claro que a disputa ali direta agora é Paulo Henrique e o Wesley, ele que diretamente tinha uma disputa ali com o Vitinho e ele conseguiu. Então agora a disputa é Paulo Henrique e Wesley diretamente para ganhar a confiança, porque hoje considerado titular é o Éder Militão, ou o Éder Militão faz tanto a lateral direito quanto a zaga. Então vai ter essa disputa aí para ganhar uma oportunidade na Copa. Mas o importante é o Paulo Henrique tá ali no bolo, tá ali junto. E parabéns, Paulo Henrique, você merece muito, merece demais. Quero falar sobre duas excelentes notícias no Vasco. A primeira excelente notícia: o Vasco já define um prazo para poder adquirir o passe do Carlos Cuesta, a definir antes da Copa do Mundo. O Vasco pode agora ativar o Vasco pode ativar a extensão de contrato por empréstimo até o final de 2026, já que o zagueiro tem ali um empréstimo até o final da temporada, né? O negócio cerca de 1,5 milhão de euros, 9,7 milhões, a prorrogação do empréstimo até o final do meio do ano que vem. Mas a partir dali da Copa do Mundo, o Vasco já pensa, já planeja, já tem um prazo também para poder dar ali os 9,7 milhões, né? Aliás, os 5,7 milhões de euros para comprar o jogador por cerca de 36 milhões de reais. Então, o Vasco e Cuesta está muito satisfeito, Cuesta está muito feliz de estar vestindo a camisa do Vasco. E o Vasco, obviamente, junto com a torcida, está muito satisfeito em ver que encontrou um bom zagueiro. Então, é um casamento perfeito. Então, primeira atitude, claro, estendeu o contrato de empréstimo, 1,5 milhão de euros, pagou ali 9,7 milhões de reais, ok, estende o contrato de empréstimo até final de 2026. Jogador performando, desempenhando bem, meio do ano, já conversa, esse é o prazo, tá? Ali para a próxima Copa do Mundo, para poder já ativar o passe. Então, é uma estratégia, é interessante, vale a pena. E a outra excelente notícia também é o andamento da negociação para manter o Ryan no Vasco. John, mas vai pagar quase 1 milhão de salário. É melhor você pagar 1 milhão, o próximo 1 milhão, num jogador que você já conhece, já está entrosado, que você contratar uma aposta para o ataque do Vasco, pagar 1 milhão, o jogador dá errado. Como imagina, há um tempo atrás, o Rony, o Daverson, queria ganhar nessa faixa para jogar no Vasco. Imagina, o Rony poderia ter vindo. Ficou um triz. É porque a Liga já estava apalavrada com o Galo. E ele foi para o Galo. O Daverson já estava apalavrado com um contrato longo com Fortaleza. Mas queria receber nessa faixa de 1 milhão. Então é melhor você pagar 1 milhão para o Ryan, que tem ali uma longevidade e vai sair por um valor muito melhor, talvez depois na final da temporada que vem, e aí você tem um contrato sólido com o jogador. Então esse é o objetivo, essa é a excelente notícia. E você? Acredita que o Vasco vai sentir falta desses desfalques? Ou o elenco tem força suficiente para dar conta do recado?